gente tá arrumando as coisas, deixa arrumando. Enquanto isso. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar antes. Não sei nem onde tá a minha página. Onde a gente pode. Ninguém vai entrar antes, relaxa. Ah, a gente parou nas fontes difíceis. As fontes difíceis. Ah, a gente tava no coma, né? Devia ter tirado o tênis, esqueci de tirar o tênis. Vem pra cá, o que você vai fazer? Só entra quando der a hora. Eu sou pago para entrar quando der a hora. Ah, é, né? Meu patrão falou. Ele não vai pagar hora extra. Seu patrão. Ai, eu não sei se tá certo isso. Eu acho que tá muito pra cima, né? Eu vou descer um pouco. Assim. Vê se tá melhor. Vou deixar lá atrás. Por quê? Pra gente aparecer direitinho. Senão a gente não aparece direitinho. Senta aí pra você ver. Eu acho que a gente aparece melhor assim. Ou não? Olha aí. Ih, eu esqueci um negócio. Ainda não começou, né? Você que ligou. Não, mas ela tá ainda no pré. Não deu oi, não deu? Você ligou. Como é que não vai começar? A pessoa liga a câmera e fala assim, começou? É. Boa noite. Posso apagar alguma coisa? Vê se a posição tá boa. Faz diferença quando você tá na Oi, gente. luz do corredor. Ah, é? Todo mundo com material já? Que horas Porque são, o professor tava... Peraí, vamos ver O que professor tá atrasado. Não, vamos ver que horas são. Acho que não tô, não. Não, ó, tem 1 minuto ainda. O Ganda já é o primeiro da sala. É, o cara... Porque ele é o aluno... Nerd. Nerd é fogo, não pode confiar nessa raça. Vai pedir depois pra apagar a Boa luz. noite. Ai, vamos fazer cara, vamos fazer cara. Boa noite. Cara de Jornal Nacional. Não, essa risada força. Boa noite. Que bosta, né? Desculpa, não funcionou. Vamos começar? 3 minutos que você entrou. É, mas foi só pra fazer a Tem que enviar arrumação. um convite pro pessoal aqui, ó. Ah, era pra enviar? Puta, não enviei. Não, deixa eu enviar. Eu gosto de enviar os convites. Aí eu vejo quem eu não quero convidar. Oi, gente. Tem uma galera aqui que eu não sei nem quem é. Sabia? Tá no seu Instagram. Ah, mas esse aqui é tipo, tem muita gente que eu não sei quem é. Esse aqui eu conheço. Bom, deu a hora. Agora deu a hora. Faz sentido convidar os amigos do Facebook? Aí vem sugestões. Convida nas sugestões? Vou convidar todo mundo, tô nem aí. Todo mundo é muita gente. Ah, todo mundo que eu conheço, não. Né? Todo mundo que parece... Se posiciona. Boa noite! Eu tô posicionada já. Eu tô vendo as pessoas que você tá convidando. Tomara que venham. Né? Não. Vai ficar gravado, depois eles Que vêm. entrem. Não, vamos... O bom de pouca gente é, por exemplo, Ganda, você tem dúvida? Vai ser tipo uma Aula leitura particular, direcionada. né? É, leitura direcionada. Bom, eu estou pronta. Eu também. Boa noite. Ai, que frio hoje aqui em São Paulo, né? Muito bom encontrar vocês. Ó, acabei de chegar do trabalho, nós chegamos do trabalho, cada um me pega no meio do caminho. Cheio de novidades. A gente falou que ia postar e nós postamos a reportagem sobre a Wall Street negra. E aí a gente aproveitou e postou outras reportagens que saíram. E
quando eu postei a reportagem do... A gente falou do governo alemão e da Namíbia, do governo francês e de Ruanda, a gente postou. Nós postamos o governo espanhol e os Pode pegar selos... sacola, é legal. Com cola. É. Escondendo a cola. Droga. Eu ia falar que era minha memória. Não. Sexta-feira à noite, gente, quinta-feira é bom. Sexta-feira à noite a sua memória já não tá ajudando tanto, né? Não tá. E sexta-feira lá no Brás, eu vou contar pra vocês. Sexta-feira no Brás é um negócio meio maluco. Então, o pior dia pra gravar é sexta, porque aí tudo acontece na sexta. O melhor dia pra gravar é na correndo. sexta, porque é um dia que acontece tudo. Então, Nossa o Senhora. mínimo é acontecer isso também, né? Pode ser. Eu falo que é a grande briga da inteligência emocional com a psicanálise. Porque eu vejo o lado bom e ele vê o lado real. Ó, então vamos começar, né? Você falou que você postou, então tá lá. Postei aonde? No Instagram. Tá no Instagram, Cebraga, De Carvalho e Braga. De Carvalho e Braga, porque eu não consegui postar. Por que não? Porque não veio pra mim aqueles links, não consegui pra repostar. Depois você precisa me mandar pra eu postar na minha página também. A gente posta de novo. Porque as reportagens são da semana, mas são reportagens fortes. E é pesado aquilo lá. Pra colocar no Insta, não deu. Só no Facebook. É pesado, eu achei que a reportagem era Ô, pesada. Ganda, eu senti falta da Bel, viu? Ontem. Falou que ela vinha, ó. Fala pra ela que na próxima eu a aguardo no Por Mulheres Mais Felizes. Depois passa o telefone dela pra mim, pra eu colocar ela no grupo, tá bom? Então, o que nós estamos lendo? De gnomo? O que nós estamos lendo? Tá. Aquele aluno... Ó, é o seguinte, nós chegamos na apresentação do projeto e dentro da apresentação do projeto nós lemos 2 pontos importantes, que foi introdução geral. Começamos a introdução geral. A introdução geral já está na página 31. Dentro da introdução geral, está explicando a motivação de criar esse projeto. Então, explicou o porquê e explicou como. E dentro do como, nós abriríamos quais são as fontes que eles utilizaram para a introdução desse projeto, para a estruturação desse projeto. E é nas fontes que nós paramos. Ótimo. Então, nós paramos na página 36. Nós estamos Ou, para quem estudando não entende... História Geral da África, volume 1. Página XXXVI. As fontes difíceis. No que concerne ao continente africano, é preciso reconhecer que o manuseio das fontes é particularmente difícil. 3 fontes principais constituem os pilares do conhecimento histórico: os documentos escritos, a arqueologia e a tradição oral. Essas três fontes são apoiadas pela linguística e pela antropologia, que permitem matizar e aprofundar a interpretação dos dados, por vezes excessivamente brutos e estéreis, sem essa abordagem mais íntima. Estaríamos errados, entretanto, em estabelecer a priori uma hierarquia peremptória e definitiva entre essas diferentes fontes. As fontes escritas. 1. Quando não são raras, tais fontes se encontram mal distribuídas no tempo e no espaço. Os séculos mais obscuros da história africana são justamente aqueles que não se beneficiam do saber claro e preciso que emana dos testemunhos escritos, por exemplo. Os séculos imediatamente anteriores e posteriores ao nascimento de Cristo, a África do Norte é uma exceção. No entanto, mesmo quando esse testemunho existe, sua interpretação implica frequentemente ambiguidades e dificuldades. Nesse sentido, a partir de uma releitura das viagens de Ibn Battuta e de um novo exame das diversas grafias dos topônimos empregados por este autor e por Al-Umari, certos historiadores são levados a contestar que Niani, situada às margens do rio Sankarani, tivesse sido a capital do antigo Mali. Do ponto de vista quantitativo, massas consideráveis de materiais escritos de caráter
arquivístico ou narrativo permanecem ainda inexploradas, como provam os recentes inventários parciais dos manuscritos inéditos relativos à história da África Negra, exumados de bibliotecas do Marrocos, da Argélia e da Europa. Também nas bibliotecas particulares de grandes eruditos sudaneses, encontradas em cidades da curva do Níger, há manuscritos inéditos cujos títulos permitem entrever filões analíticos novos e promissores. A Unesco estabeleceu em Tombuctu o Centro Ahmed Baba para promover a coleta desses documentos. Nos fundos de arquivos existentes no Irã, no Iraque, na Armênia, na Índia e na China, sem falar nas Américas, muitos fragmentos da história da África estão à espera da perspicácia inventiva do pesquisador. Nos arquivos do primeiro-ministro de Istambul, por exemplo, onde estão classificados os registros dos decretos de Conselho do Estado Imperial Otomano, uma correspondência inédita datada de maio de 1577, enviada pelo sultão Murad III ao Mai Idris Aloama e ao Bey de Tunis, projetam nova luz sobre a diplomacia do Kanem Bornu daquela época e também sobre a situação do Fezzan. Um trabalho ativo de coleta vem sendo realizado com êxito pelos institutos de estudos africanos e centros de pesquisas históricas nas regiões africanas que foram penetradas pela cultura islâmica. Por outro lado, novos guias editados pelo Conselho Internacional dos Arquivos sobre os auspícios da Unesco propõe-se a orientar os pesquisadores na floresta de documentos espalhados em toda a parte do mundo ocidental. Apenas um grande esforço de edições e reedições judiciosas, de tradução e difusão na África permitirá, pelo efeito multiplicador desses novos fluxos conjugados, transpor um novo limiar qualitativo e crítico sobre a visão do passado africano. Por outro lado, quase tão importante quanto a grande quantidade de documentos novos será a atitude dos pesquisadores ao examiná-los. É assim que numerosos textos explorados desde o século XIX, ou mesmo depois, mas ainda no período colonial, reclamam imperiosamente uma releitura expurgada de qualquer preconceito anacrônico e marcada por uma visão endógena. Assim sendo, as fontes escritas a partir das escrituras sub-arianas, Babun, Ajami, não devem ser negligenciadas. Antes de você começar, mano. Não vou começar, não. Deixa você explicar. Antes de você começar, e já que você não vai começar, tem uma nota aqui. Tem uma nota aqui que é muito importante. Algumas notas, né? Uhum. Uma das descrições aqui é quando o texto está falando sobre os historiadores, fala da viagem de Ibn Battuta, fala de Al-Umari. Historiadores são levados a contestar que Niani, situada às margens do rio Sankarani, tivesse sido a capital do antigo Mali. E aí tem uma nota. Um autor, que é um autor C.F. Kunwisk, de 1973, corre o risco de argumento a silentio. Se Ibn Battuta tivesse atravessado o Níger ou o Senegal, teria feito referência a isso. Então, esse autor usa essa referência para contestação. Uma outra nota que é colocada é quando está falando sobre a Biblioteca do Marrocos,
Então, tem um arquivo na Unesco, coletânea seletiva de textos em árabe, proveniente dos arquivos marroquinos, pelo professor Mohamed Ibrahim El-Keitani. Então, existe uma obra só para falar dos arquivos dessa biblioteca marroquina. E também tem uma outra nota. Cadê? Aqui. Oi, Bel, tudo bem? Bem-vinda. Tá do lado do Ganda. O Ganda falou que ela tava lá. Desculpa, não tinha comentado antes. Enquanto você tá procurando a nota, eu tô falando oi pra Bel. Então, ó, sobre a curva do Níger, eles usam como nota Études Malienes, que é uma obra de 72. E, por último, quando eles vão falar de a situação de Fezzan, isso sobre uma obra de 1577, um registro de 1577, existe uma obra de 1969 de Martins, BG, que relata o assunto. Então, tudo isso só para falar sobre as fontes escritas. E sobre as fontes escritas é bom comentar o quê? Fonte escrita isenta, ou seja, sem a influência do próprio leitor, é muito difícil. E como que a gente descobriu isso? A gente pegou um livro, que foi um livro traduzido direto do árabe, que foi As Mil e Uma Noites. Tem a versão traduzida francesa e tem a tradução direto do árabe. Na tradução direto do árabe, logo no começo, tem uma narrativa que ela é muito sensual. E ela é quase sexual, que é onde dois irmãos encontram uma mulher, e a mulher tem anéis, e ela pede, na verdade ela obriga, ameaçando esses dois homens, que eles tenham relação com ela. Caso eles não façam isso, ela vai invocar um djinn, um gênio, para que ele, o gênio, puna esses dois irmãos. Essa narrativa no francês, ela foi omitida. E não foi omitida porque não havia o texto, mas porque a leitura foi feita sob a ótica da cultura cristã francesa. Então, uma parte da obra foi corrompida pelo tradutor. Porque depende da época, os hábitos. A gente estava até conversando essa semana a respeito de costumes, né? Eu e os meus filhos em casa, que cada cultura tem o seu costume, né? Cada cultura tem o seu costume. E as fontes escritas, elas estão dizendo isso, que quem escreveu a história à luz daquilo que ele acreditava e do que a cultura dele dizia, mas quando foi feita essa pesquisa, a importância dessa pesquisa, né? Mostrou-se que muita coisa ali não batia, né? Uma coisa não batia com a outra. Então, o que eu achei interessante aqui é que houve uma contestação. Sim, né? já no começo. E isso é que é legal, é a contestação, assim, ó, não é bem assim, nós estamos nos aprofundando, e aí sim vai conseguindo descobrir, né, qual que é a real história. E nessa parte de arqueologia que você estava lendo, eu achei legal o termo aqui, que fala que são os testemunhos mudos, né? Não, a gente não leu isso. Arqueologia. Não, a gente ainda não entrou, eu parei aqui no Negligenciadas, não foi? Vai começar a arqueologia agora, tá. Então vamos lá. Então, primeiro, são 3 pontos falando sobre as fontes. São as fontes escritas, o que a gente acabou de ler. 2, a arqueologia. Posso ler? Não, eu leio depois. A live é sua e é você só que lê? Você quer ler? Deixa eu ler um pouco, né, pra descansar. E aí, Ganda? Eu posso ler também ou ele monopolizou, tá vendo? Falei, vai um parágrafo cada um, né? Vamos fazer um negócio distribuído. Eu vou ler do que mesmo? De milho, né? Enquanto isso eu vou comendo para preparar a voz. Arqueologia. Os testemunhos mudos revelados pela arqueologia são, em geral, mais eloquentes ainda do que os testemunhos oficiais dos autores de certas crônicas. A arqueologia, por suas prestigiosas descobertas, já deu uma contribuição valiosa à história africana, sobretudo quando não há crônica oral ou escrita disponível, como é o caso de milhares de anos do passado africano.
Apenas objetos testemunho enterrados com aquelas a quem testemunham velam sob o pesado sudário da terra por um passado sem rosto e sem voz. Alguns deles são particularmente significativos, como indicadores e medidas da civilização, objetos de ferro e a tecnologia envolvida em sua fabricação, cerâmicas com suas técnicas de produção e estilos, peças de vidro, escrituras e estilos gráficos, técnicas de navegação, pesca e tecelagem, produtos alimentícios e também estruturas geomorfológicas, hidráulicas e vegetais ligadas à evolução do clima. A linguagem dos achados arqueológicos possui, por sua própria natureza, algo de objetivo e irrecusável. Assim, o estudo da tipologia das cerâmicas e dos objetos de osso e metal encontrados na região nigero-chadiana do Saara demonstra a ligação entre os povos pré-islâmicos, Sal, da bacia chadiana e as áreas culturais que se estendem até o Nilo e o deserto líbio. Estatuetas de argila cozida com talabartes cruzados, ornatos corporais das estatuetas, formas de vasos e braceletes, arpões e ossos, cabeças e pontas de flechas e facas de arremesso ressuscitam assim, graças a seus parentescos, as solidariedades vivas de épocas antigas, para além dessa paisagem contemporânea, massacrada pela solidão e pela inércia. Diante disso, a localização, a classificação e a proteção dos sítios arqueológicos africanos se impõem como prioridade de grande urgência, antes que predadores ou profanos, irresponsáveis e turistas sem objetivos científicos os pilhem e os desorganizem, despojando-os dessa maneira de qualquer valor histórico sério. Mas a exploração desses sítios por projetos prioritários de escavação em grande escala só poderá desenvolver-se no contexto de programas interafricanos sustentados por poderosa cooperação internacional. Cooperação, tudo bem, né? A arqueologia, né? Não tem muito o que falar. Os textos são legais, os documentos históricos, os registros escritos são muito bons, mas a arqueologia é resgatar a vida comum, né? Resgatar o dia a dia. A vida como era de verdade, né? Os vestígios disso. E fazer escavação bom, não só na África, né? Escavações arqueológicas sempre são um problema. O México estava tendo um problema com escavações arqueológicas por causa da criação de um shopping, que eles estavam perdendo um templo, maluco, eles estavam perdendo um templo que estava começando a ruir, e isso poderia danificar procuras futuras, só que era um shopping, ou seja, tinha investidores colocando dinheiro e essa era a ideia. Então é uma briga também, né? Não é só resgatar, tem ideias e investidores colocando dinheiro para fazer obras e às vezes isso interrompe alguns interesses. E é resgatar para quê também, né? Porque, ele, como falou aqui, esses objetos podem ser pilhados, levados para outros lugares por turistas que estão querendo só levar um souvenir, né? E não sabe nem a história daquilo. E não sabe. E aí se começa a tirar uma coisa ou outra, a história já está maculada, né? Descontextualiza. É verdade. Às vezes é uma coisa muito importante, mas só faz sentido ali. É que nem achar um tótem maia que estava ali num templo sagrado e você tira. Primeiro você não descobre que aquilo é um tótem. Aí para você é só um ornamento. Mas ele só faz sentido naquele contexto. Tirou daquele contexto, é só uma... Estou pensando nas peças arqueológicas que estão na Europa. Que sentido que faz aquelas peças, né? Do Egito, em todos os lugares espalhados. Não faz sentido nenhum nos lugares onde elas estão, né? Não, a pedra de Roseta que está na França. Tá na França ou na Inglaterra? Acho que está na França. Porra, que legal, né? Ela é para traduzir toda a obra egípcia, mas não está no Egito. Foi dada de presente. Não, a pedra de Roseta, a culpa foi do
Napoleão. O Napoleão que levou. Napoleão. Mas Levou. ele também achou, né? É um negócio, é uma história complicada. Achou na terra dos outros. Achou na invasão. Vai lá. Vamos lá? A tradição oral. A tradição oral. 3. Paralelamente às duas primeiras fontes da história africana, documentos escritos e arqueologia, a tradição oral aparece como repositório e o vetor do capital de criações socioculturais acumuladas pelos povos ditos sem escrita, um verdadeiro museu vivo. A história falada constitui um fio de Ariadne muito frágil para reconstituir os corredores obscuros do labirinto do tempo. Seus guardiões são os velhos de cabelos brancos, voz cansada e memória um pouco obscura, rotulados às vezes de teimosos e meticulosos, vieilles obliques, ancestrais em potencial. São como as derradeiras ilhotas de uma paisagem outrora imponente, ligada em todos os seus elementos por uma ordem precisa e que hoje se apresenta erodida, cortada e devastada pelas ondas mordazes do modernismo, fósseis em surces. Cada vez que um deles desaparece, é uma fibra do fio de Ariadne que se rompe. É literalmente um fragmento da paisagem que se torna subterrâneo. Indubitavelmente, a tradição oral é a fonte histórica mais íntima, mais suculenta e melhor nutrida pela seiva da autenticidade. A boca do velho cheira mal, diz um provérbio africano, mas ela profere coisas boas e salutares. Por mais útil que seja, o que é escrito se congela e se desseca. A escrita decanta, disseca, esquematiza e petrifica. A letra mata. A tradição reveste a carne e de cores, irriga de sangue o esqueleto do passado. Apresenta sobre as 3 dimensões aquilo que muito frequentemente é esmagado sobre a superfície bidimensional de uma folha de papel. A alegria da mãe de Sundiata, transformada pela cura súbita de seu filho, ecoa ainda no timbre épico e quente dos griots de Mali, animadores públicos. Vê no capítulo 8. Uau. É claro que muitos obstáculos devem ser ultrapassados para que se possa peneirar criteriosamente o material da tradição oral e separar os bons grãos dos fatos da palha das palavras armadilha. Falsas janelas abertas para a simetria, do brilho e das lantejoulas de fórmulas que constituem apenas a embalagem circunstancial de uma mensagem vinda de longe. Costuma-se dizer que a tradição não inspira confiança porque ela é funcional, como se toda mensagem humana não fosse funcional por definição, incluindo-se nessa funcionalidade os documentos de arquivos que, por sua própria inércia e sobre a aparente neutralidade objetiva, escondem tantas mentiras por omissão e revestem o erro de respeitabilidade. Certamente, a tradição épica, em particular, é uma recriação paramítica do passado. Uma espécie de psicodrama que revela à comunidade suas raízes e o corpo de valores que sustenta sua personalidade. Um viático encantado para singrar o rio do tempo em direção ao reino dos ancestrais. É por isso que a palavra épica não coincide exatamente com a palavra histórica, cavalgada através de projeções anacrônicas a montante e a jusante do tempo real, com interpretações que se assemelham às perturbações do relevo em arqueologia. E os escritos escaparão eles próprios a essas intrusões enigmáticas? Aqui
Como em toda parte, é preciso procurar a palavra fóssil guia, tentar encontrar a pedra de toque que identifica o metal puro e rejeita a ganga e a escória. Parou? É bom de parágrafo em parágrafo, né? Ir parando para tomar uma água e também fazer um comentário para não ficar uma coisa muito longa. Você consegue fazer isso? Bochecha. Você tá, respeita, o pessoal tá na sala aí, respeita. Gente, é que nem degustar vinho. Vinho pode, a água não pode, porque tem cloro. Faz bochecha com o vinho. Não faz. Não. Eu fiz errado. Bom, o que ele está dizendo aqui? Eu achei legal, quando fala da história oral, da tradição oral, que ela é muito rica, mas ela vai se perdendo com esses anciãos que estão indo embora, né? Essas pessoas mais velhas que vão falar sobre essas tradições. A gente está falando da história de África, mas a gente não pode esquecer que aqui no Brasil também a gente tem a única fonte de conhecimento, de pesquisa a respeito da história do negro no Brasil, basicamente, são essas cabeças brancas aí, né? E quando eles fazem essa comparação com o fio de Ariadne, né? Eu já vi que seu olhinho brilhou, né? Eita. O novelo de lã que ela deu lá, Teseu, que entrou, né, no labirinto e sim, só conseguiu sair do labirinto porque ela deu lá o fio, né, do novelo de lã. Seguindo o fio ele conseguiu sair. E eu achei legal falar aqui, né, que cada vez que um deles desaparece é uma fibra do fio de Ariadne que se rompe. É literalmente um fragmento da paisagem que se toma subterrâneo. Não tem como recuperar, né? E o risco é de que se esse fio se romper, se perde, né? Vai ficar perdido lá atrás. Não, e ele vai se romper, né? Quando você catequiza uma região, você mata esse fio, porque para-se de contar as histórias tradicionais da cultura e começa a contar a história do novo Deus que foi incorporado. E aí... Produzido e sincretizado, né? Coisas assim. Posso continuar? Vai fundo, garota. De onde você parou? Certamente. Literalmente, né? Certamente, no discurso épico, a fragilidade do encadeamento cronológico constitui seu verdadeiro calcanhar de Aquiles. As sequências temporais subvertidas criam um quebra-cabeça onde a imagem do passado não nos chega de modo claro e estável, como num espelho de boa qualidade, mas como um reflexo fugaz que dança sobre a agitação da água. A duração média dos reinados, ou das gerações, constitui um domínio extremamente controvertido, no qual as extrapolações feitas a partir de períodos recentes são muito pouco seguras, em razão das mutações demográficas e políticas. Por vezes, uma dinastia excepcional e carismática polariza sobre si os feitos mais notáveis de seus predecessores e sucessores, que assim são literalmente eclipsados. É o que acontece com certas dinastias de Ruanda, como da do Monzon, rei de Segu, a quem os griotes, atribuem toda a grande conquista desse reino. Por outro lado, o texto literário, ora retirado de seu contexto, é como peixe fora d'água. Morre e se decompõe. Isolada, a tradição assemelha-se a essas máscaras africanas arrebatadas da comunhão dos fiéis para serem expostas à curiosidade dos não iniciados. Perde sua carga de sentido e de vida. Por sua própria existência e por ser sempre retomada por novas testemunhas que se encarregam de sua transmissão, a tradição adapta-se às expectativas de novos auditórios. Adaptação essa que se refere primordialmente à apresentação da mensagem, mas que não deixa intacto seu conteúdo. E não vemos também mercados ou mercenários da tradição que servem à vontade versões de textos escritos reinjetados na própria tradição?
Você estava falando, né? Uhum. Enfim, o próprio conteúdo da mensagem permanece frequentemente hermético, esotérico mesmo. Para o africano, a palavra é pesada. Ela é fortemente ambígua, podendo fazer e desfazer, sendo capaz de acarretar malefícios. É por isso que a sua articulação não se dá de modo aberto e direto. A palavra é envolvida por apologias, alusões, subentendidos e provérbios claros e escuros para suas comuns, mas luminosos para aqueles que se encontram munidos das antenas da sabedoria. Na África, a palavra não é desperdiçada. Quanto mais se está em posição de autoridade, menos se fala em público. Mas quando se diz a alguém, você comeu o sapo e jogou a cabeça fora, a pessoa compreende que está sendo acusada de se furtar a uma parte de suas responsabilidades. Esse hermetismo das meias palavras indica ao mesmo tempo o valor inestimável e os limites da tradição oral, uma vez que sua riqueza é praticamente impossível de ser transferida integralmente de uma língua para outra. Você falou sobre isso, né? Sobretudo, quando essa outra se encontra estrutural e sociologicamente distante. A tradição acomoda-se muito pouco à tradução. Desenraizada, ela perde sua seiva e sua autenticidade, pois a língua é a morada do ser. Aliás, muitos dos erros que são imputados à tradição são provenientes de intérpretes incompetentes ou inescrupulosos. Aí, ó, já bateu de novo naquela coisa que a gente falou da historinha das 1001 Noites, por exemplo. É só uma. Mas quem chegou? A Dara. Chegou na segunda aula, ela falou. É isso mesmo. Então vamos lá, continua. Seja como for, a validade da tradição oral está amplamente provada nos dias atuais. Ela é largamente comprovada pelo confronto com as fontes arqueológicas ou escriturais, como no caso do sítio de Cumbi Salé, dos vestígios do lago Kizali, ou mesmo dos acontecimentos do século XVI transmitidos pelos Shona, cuja conformidade com os documentos escritos por viajantes portugueses daquela época foi verificada por D.P. Abraham. Em suma, o discurso da tradição, seja ela épica, prosaica, didática ou ética, pode ser histórico sob um tríplice ponto de vista. Em primeiro lugar, ele é revelador do conjunto de usos e valores que animam um povo e que condicionam seus atos futuros pela representação dos arquétipos do passado. Fazendo isso, a epopeia não só reflete, mas também cria a história. Quando Damonzon é tratado de Senhor das águas e dos homens, expressa-se com isso o caráter absoluto de seu poder. Contudo, essas mesmas narrativas mostram-no consultando incessantemente seus guerreiros, seus griotes, suas mulheres. O senso de honra e de reputação explode na famosa réplica do Canto do Arco, em louvor a Sundiata Faça, Sayá Kaousa Maloié. Esse valor também se exprime muito bem no episódio de luta de Bacaridian contra os Peu do Kournari. Ressentido, o bravo Bacari retirara-se para sua aldeia, Dongorongo, diante das súplicas de seu povo para que retomasse o comando das tropas de Segu. Cedeu apenas quando foi tocado na corda sensível do orgulho e da glória. As velhas palavras trocadas, esquece-as. É o teu nome agora que precisa ser considerado, pois se vem ao mundo para construir um nome. Se nasces, cresces e morres sem ter um nome, vieste por nada, partiste por nada.
Bacari então exclama: Griotes, de Segu, já que vós vistes, não será impossível, farei o que me pedis. Por meu renome, não o farei por Damonzon, não o farei por ninguém em Segu. Faloei somente por minha reputação. Mesmo depois de minha morte, isso será acrescentado ao meu nome. Encontramos um traço similar de civilização e lei, quando Silamaca diz: tende sorte que me seja proibido matar mensageiros. Em suma, a recomposição do passado está longe de ser integralmente imaginária. Encontram-se aí fragmentos de lembranças, filões de história, que frequentemente são mais prosaicos que os ornamentos coloridos da imaginação épica. Foi assim que surgiu essa instituição de pastores coletivos nas aldeias Bambara. Se eras escolhido por feito pastor, tornavas-te PU público. Os PU públicos guardavam os rebanhos do rei. Eram homens de etnias diferentes e seu pastor-chefe chamava-se Bonki. Ou ainda, nessa época não se usavam babuchas, mas chinelas de couro de boi curtido, com esse cordão na parte da frente, em torno do dedo grande do pé, e um outro no calcanhar. Enfim, a narrativa épica é salpicada de alusões a técnicas e objetos que não são essenciais ao desenvolvimento da ação, mas que dão indícios sobre o modo de vida. Eles, Damonzon, convocou seus 60 remadores Somono, 30 homens na proa e 30 na popa. A piroga estava ricamente decorada. As escadas são preparadas e colocadas contra a muralha. Os caçadores de Segu sobem de surpresa e infiltram-se na cidade. Os cavaleiros de Segu lançam flechas flamejantes. As casas da aldeia pegam fogo. Saran, a mulher apaixonada por Damonzon, vai umedecer a pólvora dos fuzis dos guerreiros de Core. É por um diagnóstico rigoroso que às vezes se vale da análise psicanalítica e, neste caso, considera as próprias psicoses do público ou dos transmissores da tradição, que o historiador pode atingir a medula substantiva da realidade histórica. Por conseguinte, a multiplicidade de versões transmitidas por clãs adversários, por exemplo, pelos griotes clientes de cada nobre protetor, Oron de Aitigui, longe de constituir uma desvantagem, representa uma garantia suplementar para a crítica histórica. E a conformidade das narrativas, como no caso dos griotes Bambara e Peu, que pertencem a campos inimigos, dá um realce particular à qualidade desse testemunho. A história falada, por sua própria poligênese, comporta elementos de autocensura, como mostra no caso dos Gouro, entre os quais a tradição esotérica liberal e integracionista, transmitida pelas linhagens, coexiste com a tradição esotérica oligárquica e meticulosa da sociedade secreta. Na verdade, não se trata de uma propriedade privada, mas de um bem indiviso pelo qual respondem diversos grupos da comunidade. O essencial é proceder à crítica interna desses documentos através do conhecimento íntimo do gênero literário em questão, sua temática e suas técnicas, seus códigos e estereótipos, as fórmulas de execução, as digressões convencionais,
a língua em evolução, o público e o que dele espera dos transmissores da tradição. É sobretudo a casta desses últimos, sua regra de conduta, sua formação, seus ideais, suas escolas. Sabe-se que no Mali e na Guiné, por exemplo, em Keila, Kita, Niagassola, Niani, etc., existem há séculos verdadeiras escolas de iniciação. Essa tradição rígida, institucionalizada e formal é geralmente melhor estruturada e sustentada pela música de corte que se integra a ela, que a esconde em partes didáticas e artísticas. Alguns dos instrumentos utilizados, como o sossobala, balafo de Sumauro Cante, são em si mesmos, por sua antiguidade, monumentos dignos de uma investigação de tipo arqueológico. Mas as correspondências entre tipos de instrumentos e tipos de música, de canto e de dança constituem um mundo minuciosamente regulado, no qual as anomalias e as adições posteriores são facilmente detectadas. Cada gênero literário oral possui assim um instrumento específico em cada região cultural. O bala, xilofone, ou o bolon, a harpa laúde, para a epopeia mandinga, o bendré dos Mossi, grande tambor redondo, de uma só face, feito de uma cabaça e tocado com as mãos nuas, para a exaltação muitas vezes silenciosa dos nomes de guerra, zabioia, ou soberanos, o mvet, harpa cítara. Para os poetas músicos do Fang, em sua Nibelungen, tropicais. Veículos da história falada, esses instrumentos são venerados e sagrados. Com efeito, incorporam-se ao artista e ao lugar é tão importante na mensagem que, graças às línguas tonais, a música torna-se diretamente inteligível, transformando-se o instrumento na voz do artista sem que este tenha necessidade de articular uma só palavra. A tríplice ritmo tonal, de intensidade e de duração, faz-se então música significante nessa espécie de semântico melodismo de que falava Marcel Jouze. Na verdade, a música encontra-se de tal modo integrada à tradição que algumas narrativas somente podem ser transmitidas sobre a forma cantada. A própria canção popular, que exprime a vontade geral de forma satírica e que permaneceu vigorosa mesmo com as lutas eleitorais do século XX, é um gênero precioso que contrabalança e completa as afirmações dos documentos oficiais. O que se diz aqui sobre a música vale também para as outras formas de expressão, como as artes plásticas, cujas produções são, por vezes, a expressão direta de personagens, de acontecimentos e de culturas históricas, como nos reinos do Abomey e do Benin, baixos relevos, ou na nação Cubá, esculturas. Em poucas palavras, a tradição oral não é apenas uma fonte que se aceita por falta de outras melhores e à qual nos resignamos por desespero de causa. É uma fonte integral cuja metodologia já se encontra bem estabelecida e que confere à história do continente africano uma notável originalidade. Uau! E aí?
O homem tem um gogó de ouro, né? O que eu achei interessante nessa passagem é que a tradição tá ali para ser passada. E tem os engordantes, né? Tem. Tem a encheção, né? O encher linguiça aí no meio dessa história para essa história render. E só que esse encher linguiça, na verdade, ele conta muito do que estava acontecendo naquela época, né? Quando ele fala, por exemplo, aqui a respeito do... Cadê aqui? Do barco, né? Que tem lá os 60... Ah, sim, os 30 e 30. Os de 30 pompa e e proa. 30. Ali, quando ele fala o nome daquele, esqueci o nome agora. Não marquei aqui. Acho que eu marquei ou não marquei? A piroga. Então, quando ele fala da piroga, ele está falando de um tempo em que a embarcação ela era construída daquela forma. A gente conhece a piroga hoje como uma embarcação indígena. Sim, né? o que não chega, né? Feita lá no tronco da árvore e tal, queimada, né? Para que ela tenha essa sustentação. Então, conta-se muito do que eles estavam vivendo tecnologicamente naquela época. Essas... Como é que eles falaram aqui? É tipo uma... qual é o nome disso aqui? Que contou a história toda? Dessa epopeia? Essa epopeia. Caramba, é só falar isso. Não, eles fazem uma epopeia, né? Verdade. E aqui, ó, do que eu li que mais me chamou a atenção é que é um ponto que é muito discutido e acho que a gente falou na primeira vez que nós começamos a ler. Eles não pegam só um relato. Eles pegam um relato, por exemplo, de um povo e dos seus inimigos. Porque é a junção dessas histórias que vai compor qual era o cenário e quais eram os pontos para que cada um olhava naquele momento. E como isso é importante para a narrativa. É como você contar a história do ponto de vista do perdedor e do vencedor. Ou do ponto de vista do vilão e do mocinho. Mas é justamente aqui que eu acho que é importante, porque é o que falta sobre a história da África no final. A gente tem a história de quem chegou lá, voltou e contou, e não de quem recebeu as pessoas. E aí tem um... Eu estava vendo no Greg News, essa é a fonte. Um indígena brasileiro contando que os relatos dos europeus sobre a chegada no Brasil diferem muito dos relatos dos indígenas. Porque os indígenas deixaram registros e tradições, né? E que, na verdade, os indígenas receberam, ajudaram e socorreram os europeus que passavam por uma situação muito difícil depois de uma viagem tão longa, sem banho, sem nada. Então, cheiravam mal, estavam adoentados. E os índios receberam eles aqui na costa, cuidou das feridas dos camaradas, botou eles para dentro de casa. Ensinou a língua, mostrou a tradição e ganhou o quê? Então não é aquela barbárie que eles falam, né? Que foram recebidos a flechadas. De jeito nenhum, né? E eles foram consumindo essa população indígena através até das doenças e tudo mais que eles trouxeram. Sim, que não existia. Né? Que já não... Mas os índios receberam bem, como devem ter recebido outros povos que só passaram por lá, né? Mas então, eles fizeram essa sacanagem. Então essa questão da contraparte da história, ou seja, a história nunca tem uma única fonte, ela precisa da contraparte. Contar da versão dos dois lados, né? Exato. Agora, 4, a linguística. Tá afim? Eu só espero você falar que quer que eu leia, né? Afinal de contas, a live é dele, povo. Posso ler? Pode ler. Posso? Você deixa? Ler. Tá bom, vamos lá. A linguística. A história da África tem uma linguística não apenas uma ciência auxiliar, mas uma disciplina autônoma que, no entanto, a conduz diretamente ao âmago de seu próprio objeto. Percebe-se bem isso no caso da Núbia, que se encontra amortalhada no duplo silêncio opaco das ruínas de Meroé e da escrita meroítica não decifrada porque a língua permanece desconhecida. É claro
que há muito a ser feito neste campo, começando pela catalogação científica das línguas. Na verdade, não é necessário sacrificar a abordagem descritiva à abordagem comparatista e sintética, com pretensões tipológicas e genéticas. É por meio de uma análise ingrata e minuciosa do fato linguístico, com seu significante de consoantes, vogais e tons, com suas latitudes combinatórias em esquemas sintagmáticos, com seu significado, vivido pelos falantes de uma determinada comunidade, que se pode fazer extrapolações retroativas, operação que muitas vezes se torna difícil pela falta de conhecimento histórico profundo dessas línguas. De modo que elas só podem ser comparadas a partir do seu extrato contemporâneo pelo método sincrônico, base indispensável para toda a síntese diacrônica e genética. A tarefa é árdua e é compreensível que duelos de erudição aconteçam em algumas áreas, particularmente no que se diz respeito à língua bantu. Malcolm Gutierrez, por exemplo, sustenta a teoria da antogênese, enquanto Joseph Greenberg defende com veemência a tese de que a língua bantu deve ser colocada num contexto continental mais amplo. Isso justifica acidentais resultantes de influências externas, mas derivarem de um parentesco genético intrínseco expresso em centenas de línguas, desde o Wolof até a Baka, República do Sudão, pelas similitudes dos pronomes, do vocabulário de base e das características gramaticais, como sistema de classes nominais. Para o historiador, todos esses debates são meros exercícios acadêmicos. Um autor que se baseie, por exemplo, na distribuição dos grupos de palavras análogas que designam o carneiro da África Central na orla da floresta, constatará que esses grupos homogêneos não ultrapassam a franja vegetal, mas distribuem-se paralelamente a ela. Isso sugere uma distribuição dos rebanhos de acordo com os paralelos dos dois biótopos contíguos da savana e da floresta, ao passo que mais a leste, o padrão linguístico se ordena claramente em faixas meridianas da África Oriental para a África Austral, o que supõe um caminho de introdução perpendicular à primeira e ilustra, ao contrário, o próprio inibidor da floresta na transmissão das técnicas. Esse papel, no entanto, não é idêntico para todas as técnicas. Em suma, os estudos linguísticos demonstram que as rotas e os caminhos das migrações, assim como a difusão de culturas materiais e espirituais, são marcadas pela distribuição de palavras aparentadas. Daí a importância da análise linguística diacrônica e da glotocronologia, para o historiador que deseja compreender a dinâmica e o sentido da evolução. A linguística é pesada aqui. J. Greenberg, por exemplo, trouxe à luz as contribuições do Kanuri ao Hausa em relação a termos culturais e a termos da técnica militar. Contribuições essas que valorizam a influência do Império de Bornu no desenvolvimento dos reinos Hausa. Em particular, os títulos das dinastias de Bornu, incluindo o termo Kanuri, como Kaigama, Magira e etc., conheceram uma notável difusão até o coração do Camarões e da Nigéria. O estudo sistemático dos topônimos e antropônimos pode também fornecer indicações bastante precisas, contanto que essa nomenclatura seja revista segundo uma abordagem endógena,
pois um grande número de nomes foi deformado pela pronúncia ou redação exóticas de não-africanos ou de africanos que atuavam como intérpretes ou escribas. A caça à palavra correta, mesmo quando esta foi congelada pela escrita há séculos atrás, é uma das tarefas mais complexas da crítica histórica da África. Tomemos, por exemplo, a palavra caugá, utilizada por Leão, o africano, para designar um reino do Sudão, tem sido frequentemente assimilada a Gaô, mas a análise desse topônimo a partir do Teda e do Kunari permite localizar também um reino chamado Gaogá entre o Uadai, Chad, o Darfur, Sudão, e o Kertif, o reino chamado Fertite, República Centro-Africana. Fertite, caraca, Fertite, República Centro-Africana. As palavras baratas, né? Quanto à referência ao Iêmen, para designar o país de origem de numerosas dinastias sudanesas, um reexame sério desse problema tem sido feito desde H.R. Palmer. Não se deveria interpretar a palavra Iêmen, não mais segundo as evocações religiosas dos cronistas muçulmanos orientados em direção à Arábia Félix, e sim em referência ao antigo país de Yan, daí Iêmen. Daí Iêmen? Boa pergunta, hein? Também o exame do léxico Swahili, recheado de termos de origem árabe, e do lexo das regiões da costa oriental Malgache, Antemoro, Antaleotra, Anossi, banhada por influências árabes, revela-se uma fonte rica do ensinamento para o historiador. De qualquer maneira, a linguística que já prestou um bom serviço à história da África deve desvencilhar-se de início do desprezo etnocentrista que marcou a linguística africana elaborada por A.W. Schlegel e August Schleicher, segundo a qual as línguas da família indo-europeia estão no topo da evolução e as línguas dos negros no ponto mais baixo da escala, apresentando estas, entretanto, o interesse de, segundo alguns, revelar um estado próximo ao estado original da linguagem, em que as línguas não teriam gramática, o discurso seria uma sequência de monossílabos e o lexo estaria restrito a um inventário elementar. Caraca! Até aí, hein? Até aí os caras querem diminuir, né, a importância da língua, né? Não, eles nem... A língua deles nem faz tanto sentido, né? Ridículo. Mas é legal falar disso porque isso acaba batendo com umas notícias que a gente teve as notícias que rolaram nessa quinzena. O que você acha? Deixa eu ver como é que Não, tem que parar aqui, ó. Já temos 1h03 já. Ih, já deu uma hora. Droga. Então tá, 1 horinha de leitura, foi isso. Legal que linguística é uma matéria que quando eu fiz letras, você tem, né? É o estudo da língua. Então, como é que você vai fazer o estudo da língua de que está praticamente extinto e que os povos que vieram aí para frente, vamos dizer, os colonizadores, né? Uhum. Ainda rebaixam essa língua a nada. Eu só queria deixar aqui registrado essa passagem que fala a respeito, né, de palavras dos velhos, dos antigos, que o teu nome agora precisa ser considerado. Né? É o teu nome que agora que precisa ser considerado, pois se vem ao mundo para construir um nome.
Se nasces, cresces e morres, sem ter um nome, vieste por nada, partiste por nada. Então, se nas aldeias existe um provérbio que fala a respeito disso, como é que eu vou passar essa informação de geração em geração? É de ferrar. Né? É de ferrar. Então, se você vai estudar um pedacinho ali, aquele pedacinho está falando da importância da oralidade, da importância de se fazer um nome, da importância de você levar para frente os seus costumes. Verdade. Então, isso tem tudo a ver, né? Quando eles pegam esses trechos, esses fragmentos, se você vai juntando, você vai entendendo melhor a importância que a língua tem para língua e a linguagem, né, para esses povos. Não, e é legal porque, ó, isso daí é uma história, né? Então deve ser um registro de uma lenda, de um mito. E esse mito e essa lenda, eles já estão evocando que para convencer aquele personagem a participar e a fazer, eles evocam a vaidade do personagem e não o bem coletivo. Isso é muito legal porque isso traz uma outra moral, ou uma outra percepção de moral, que nos mitos que nós conhecemos atuais, nos heróis e nos mitos, é menos apresentado. É sempre pelo bem coletivo. E aqui não, ele apela para uma coisa mais, olha, faça o seu nome, você tem que trabalhar pelo seu nome, você tem que conseguir fazer isso para deixar uma marca. Isso é uma coisa diferente, que não é falado, por exemplo, na cultura cristã. A cultura cristã é muito faça pelo outro, faça para o outro, faça o bem para alguém. Aqui não, ele está falando faça por você, faça para fortalecer o seu nome, porque se você não fizer, seu nome não vai ficar marcado e você vai morrer, a sua história vai morrer, ou seja, você não vai para lugar nenhum. Vai morrer. Que sala quietinha, né? Que bom. A sala ficou quietinha hoje, acho que todo mundo dormiu, Dara chegou na segunda aula, dormiu. Deixa eu contar uma coisa, então... Vamos finalizar que deu 1h06, conclua, professor. Não, então, o que a gente tem para... A gente vai repostar as reportagens que nós vimos, e eu ia falar uma coisa agora bem como professor mesmo. Não importa o que eu vejo, eu sempre estou passando a fonte. Eu acho que a fonte é muito importante. A fonte das reportagens que eu pesquisei, então, o governo alemão doando 1 bilhão de euros para a Namíbia, mas não relacionando essa doação com a invasão da Alemanha na Namíbia. Eles não relacionaram, mas fizeram um pedido de desculpa e doaram ou concederam esse 1 bilhão. O governo alemão não assume porque teria que pagar indenizar todos os povos que foram colonizados. E isso haveria precedente para a Europa inteira. Mas é uma briga que está na ONU. Você olha assim, nós errou aqui, a gente está dando esse dinheiro aqui, não tem nada a ver com o que a gente fez com vocês, não. Estamos dando esse dinheiro porque a gente é legal e a gente quer ajudar vocês a Foi bem isso se reconstruírem. E eles não só disseram isso, como no discurso alemão, uma das partes do texto diz o seguinte: diante de um procedimento que era comum na época e que hoje é revisto, entendemos que erramos. É mentira, porque o conceito não era praticado na época, ele foi acordado. E isso é muito bom da gente entender, que alguns conceitos utilizados, independente da época, eles são acordos. Ou seja, foi acordado que as terras na África, no continente africano, não tinham dono. Isso foi um acordo, assim como a própria população. Uhum. Mas isso não é... Então, foi o governo alemão com a Namíbia, essa é uma das histórias. Depois teve uma reportagem sobre o governo francês e uma relação com Ruanda, um outro problema também, aonde a ONU está investigando e estão averiguando a culpa da França, da Itália e dos Estados Unidos no massacre de Ruanda, diferente do massacre da Namíbia, que fala do Congo belga também e de como a invasão dos belgas no Congo foi uma das maiores atrocidades da humanidade e que também foi incentivada pelo rei belga. A
camuflada de invasão religiosa. Isso é muito importante porque isso leva para o próximo, que é a questão canadense e os corpos de mais de 200 crianças que foram encontrados, crianças indígenas que ficavam em internatos de catequização, ou seja, elas eram tiradas das famílias indígenas, levadas para esse colégio para serem... Você falou um termo que era muito bom. Para serem... Não era evangelizadas. Catequizada, evangelizada. Você tinha falado um outro termo que era muito mais bonito, muito mais forte também. A gente estuda antes, a gente discute umas coisinhas antes. E isso aconteceu no Canadá, nesse país super desenvolvido onde todo mundo quer viver, né? Eram escolas da Colômbia Britânica, ou seja, remanescentes da invasão inglesa no Canadá, aqui na formação do Canadá. Então, essas reportagens... e por último, Espanha. Espanha foi maravilhosa. A Espanha não cansa de passar vergonha. Parabéns, Espanha. O governo espanhol lançou uma coleção de selos sobre cor de pele. E como é que ele classificou essa coleção de selos? A pele mais clara é a mais cara. E gradativamente até a cor da pele mais escura, que é a mais barata. Só que deram certo. É o que é feito. Não, pior. Poderiam ter feito diferente. O governo espanhol justificou essa coleção falando que era uma campanha contra o preconceito racial. Sendo preconceituosos. Porque, né? A gente pode dar a volta na volta e fazer uma baguncinha. Então, reportagem do governo alemão, do governo francês, do governo espanhol e a questão dos selos, o governo alemão com a Namíbia, o governo francês com a Ruanda, o Canadá e as crianças indígenas, ou seja, o tratamento sobre a cultura indígena. Tudo isso a gente passou e tudo isso nós acompanhamos Sem comentários, Ganda. no programa Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política internacional. Então, é um dos poucos podcasts que eu conheço que faz um giro pela África, faz um giro pela Oceania e depois faz Europa, Américas. Então, ele faz um giro muito grande pela Ásia. Nossa, a Ásia também tá uma loucura. Eu tô com a minha... você tá falando aí as coisas, minha cabeça vai lá e volta, né? É assim, eu acredito que tudo isso que aconteceu no passado foram grandes erros, né? Em relação às populações que foram consideradas inferiores. O cara pode, hoje em dia, que é o descendente lá do que fez a caca, querer consertar. Mas mesmo na tentativa de consertar, eles continuam, né, fazendo a coisa, metendo os pés pelas mãos. Então, eu acredito que enquanto você não reconhecer de verdade, como esse material está falando, olha, a melhor coisa que se tem a fazer não é o dinheiro, não é, né, é você falar a história real do pessoal, falar a história de verdade, como ela aconteceu. Você falou aqui dos belgas, né? Não sai da minha cabeça a história do chocolate belga, gente. E da decepção. Né? Que todo mundo fala assim, não, né? O chocolate belga, eu que trabalho na área da gastronomia, um dos melhores chocolates que existem e tal. Mas se você for atrás da história da produção cacaueira, que foi feito na África, na parte que foi dominada por eles, o que eles faziam com os escravos ali, que decepavam mãos, decepavam pés, né, dessas pessoas que eram colocadas como exemplo para a punição, né? Exemplo de punição, porque não trabalhou direito, porque não colheu direito, porque... Então eles decepavam fotos dessas pessoas com as mãos, né? Pesado. É uma coisa horrível, horrível. Não, horrível. E os historiadores estão descobrindo o seguinte: não havia histórico, nem nas guerras africanas, até a invasão, no caso belga, não havia registros de decepação, nem dos dominados. Não havia essa cultura. Ou seja, quem levou essa cultura e essa atrocidade para esse pequeno espaço africano foram os belgas. Foi a cultura da Bélgica que foi levada. Então, é de uma maldade. E o sadismo foi tão grande, que eu estava pensando aqui, que teve uma
edição comemorativa, você viu? Não. Que eles fizeram mãos de chocolate, mãozinhas de chocolate. Puta que pariu. Para representar o chocolate. Mas você que tá aqui hoje, vê É. uma mãozinha de chocolate, nossa, uma mãozinha de chocolate. Não. Era a representação da forma como os escravos eram tratados naquela região. Então você tem que ir atrás de história até para comer, gente. Então, tudo isso para falar de fonte. Então, peguem boas fontes. Exatamente. É indigesto ouvir um programa de 5 horas, mas ele é quinzenal. 5, 6 horas. O programa Xadrez Verbal eu considero um dos melhores sobre política internacional. Para ver que as relações não são inocentes e nunca foram. Comércio das Índias Orientais, que envolve muito da Holanda, também fez atrocidades horríveis. É o primeiro registro de um país que é dominado por uma empresa. E os registros são terríveis, são terríveis. Engraçado que não que seja só, tá, gente? Mas não é só escravizar um povo. Não é só isso. É escravizar com requintes de crueldade extrema, né? Porque essas pessoas eram vistas como não humanos, sem alma, né? Mas um animal você vai tratar desse jeito? Que se fosse na mesma categoria de um animal, ainda não chegava aos pés. E outro, isso foi deliberado politicamente. A Europa deliberou sobre qual seria a consideração com os seres humanos que haviam na África de forma política, ou seja, foi votado, foi definido em lei, foi em congresso, foi com políticos definindo isso para embasar os procedimentos que viriam a seguir e respaldar esses procedimentos. Ou seja, nem sempre isso foi assim, mas no momento que foi conveniente, e é por isso que é bom saber isso, é por isso que é bom estudar história e política, porque aí a gente começa a entender algumas coisas, por exemplo, por que a lei de escravidão foi aprovada? Depois foi assinada a libertação dos escravos, mas por que ela foi aprovada? Existe um motivo. E o motivo é de alguns para muitos, é lógico, há quem adere e há quem critique, sempre haverá. Mas é bom entender isso para saber que isso não é distante hoje. Isso existia e existe. E aí é aquelas emendas que a gente fala, né? Porque aí eles fazem assim, não, vamos escravizar. Mas para justificar escravizar, eu tenho que justificar que eles não têm alma. Aí eu tenho que justificar, entendeu? Você vai um monte de justificativa para você cobrir o grande erro que é, né? Vamos embora. Não, e antes, vamos falar dos patrocinadores que nós elegemos para nós e nós os patrocinamos, na verdade. A Polieducop, que é a cooperativa de educação profissional, profissionalizante, de treinamento. Pessoal da Educop, abraço para vocês. Instituto Social Simone Silva, trabalhos sociais lindos com mulheres, com famílias. Que é a Carla que é responsável. A Carla é responsável, é bem necessário, principalmente agora nesse tempo de pandemia, mas depois vai ser mais ainda, porque a retomada para a mulher é sempre mais difícil. Por Mulheres Mais Felizes, o projeto do qual a Dé se esbalda. E Sig Terapias, que é um projeto do qual eu faço parte, na parte de terapias, análise, psicanálise, que é minha área de gosto e de prazer. Então esses são os nossos patrocinadores. Beijo para vocês, é sempre bom estar por aqui. Do mais, bom, se informem, continuem estudando. O material está aí disponível. Por que eu falei do xadrez verbal? O xadrez verbal são 2 projetos. O xadrez verbal ele tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Não é sobre futebol. É sobre história de países, de vários países. E tem história de vários países da África e da Ásia que eles estão sempre colocando. E a história vem desde quando? Eles pegam tudo o que tem. É um programa maravilhoso. E eles usam como referência para falar da África, no xadrez verbal foi referenciado História Geral da África da ONU, como um livro balizar, ou seja, um livro de base mesmo para entender e para compreender
quais são as relações que foram estabelecidas na África e como elas foram mudadas pela interferência europeia, por exemplo. Então, uma das referências balizares é a História Geral da África, além de outras referências que eles levam. Acompanhem Matias Pinto, Felipe Nobre Figueiredo, parabéns pelo material, obrigado, é sempre uma referência. E sempre que a gente puder, dê a fonte. Eu dou as fontes porque não é um trabalho meu, é um trabalho da ONU, é um trabalho de pesquisadores, a gente tem que reconhecer o trabalho dos outros. Eu acho que faz muita diferença para não proliferar essa prática de tirar alguma coisa de alguém e dizer que é nossa. É justamente isso que a gente está falando do europeu hoje. Ou levar para frente as notícias fake news, né? Verdade. De onde tirou? Você não acha a base. Então, Dara, você precisa de terapia? Procura a SIG. Tem lá no Por Mulheres Mais Felizes também as terapias na parte de inteligência emocional. É só escolher, tá bom? Beijo, boa sexta-feira, namorem bastante amanhã, tá bom? Quem tem namorado, quem não tem, namore, se ame-se. Faz o esquenta, começa o esquenta agora, para quando chegar na virada e já virar sábado, você já tá aí no pique, então começa agora. Beijo, Ganda, beijo, Bel, beijo, beijo, beijo. Até mais, galera.